Graça e paz, irmãos. Amém? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, né? É uma honra poder estar aqui no Ministério Se Aviva, né? Poder estar aqui na igreja. Sempre tive uma vontade imensa de poder estar aqui compartilhando uma palavra e hoje o Senhor me honrou, né? Com esse convite do irmão Rafão. E fico muito feliz, né? E uma coisa que eu queria falar antes, eu acredito que a gente precisa honrar as pessoas. E eu cheguei aqui hoje, irmãos, para já me preparar para a questão da palavra. Cheguei aqui, acredito que era umas 18h30 e já tinha uma equipe aqui trabalhando, se esforçando para poder ter aqui para vocês o melhor, né? A melhor estrutura, o melhor vídeo, o melhor áudio possível. Então, uma equipe maravilhosa, um casal maravilhoso aqui trabalhando para que vocês possam receber com a melhor qualidade possível a palavra do Senhor. Amém? E essa noite, né, o Rafa falou que não que eu vá falar de missões, mas eu tenho certeza que vai ligar totalmente referente àquilo que nós fomos chamados a fazer. Hoje o Senhor está nos dando mais uma oportunidade, mais uma semente que será plantada em nosso coração para que a gente venha frutificar. E a gente precisa frutificar. Foi para isso que nós fomos chamados, amém? E eu queria já compartilhar o primeiro texto para a gente não perder muito tempo, né? Para a gente ser objetivo e entender aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração, amém? A gente vai abrir a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 15 e no verso 16, amém? Provavelmente aí na telinha de vocês vai aparecer o versículo. Eu não estou vendo, mas vai aparecer, amém? Porque a qualidade do serviço aqui, irmãos, é de Deus, pode ter certeza, amém? João, então, capítulo 15, no versículo 16, diz assim, irmãos, a gente vai ler na linguagem de hoje, tá? Diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Amém? Eu vou ler só essa parte A do versículo. Então, irmãos, nós fomos chamados para dar frutos. Em outras versões fala, frutos que permaneçam. Então, a gente precisa permanecer com os nossos frutos. Os nossos frutos, eles precisam ser frutos permanentes, frutos que não se estragam, frutos que não se perdam, amém? Mas frutos que venham trazer vida às pessoas, que venham trazer esperança, amém? E glória a Deus por isso. Então, amados, vocês que estão me ouvindo, se você se considera um seguidor de Jesus, eu te digo, você foi chamado para ser uma pessoa frutífera. Isso você pode ter certeza absoluta. Você foi chamado para ser uma pessoa frutífera. Amém? Então, eu creio que essa noite o Senhor vai trazer isso para o seu coração. Isso que você precisa entender da questão de produzir frutos e frutos que permaneçam. Amém? E existem situações que a gente produz frutos, mas que não acabam sendo frutos permanentes. Frutos, muitas das vezes, que é feito apenas por um tempo ou por um momento, né? Estamos vivendo um momento, aí produzimos até ali, aí acontece alguma coisa ou outra, a gente para de produzir. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ser constantes com Ele. Constantes na obra dEle. Amém? E a gente precisa tomar cuidados, porque a gente precisa tomar cuidado nessa questão, porque vidas necessitam dos frutos que você produz. Ah, como assim? A forma que você produz pode impactar a vida de quem está do seu lado. A maneira que você produz, você pode mudar uma vida, através daquilo que o Espírito Santo pode te oferecer. Amém? E um dos textos também que eu gostaria de compartilhar aqui, que Romanos 8,19, diz que existe uma ardente expectativa da criação
que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Nós precisamos manifestar. E através dos frutos, essas pessoas conhecerão quem são os verdadeiros filhos de Deus. Então a gente vê nesse versículo que existe uma expectativa, existe uma ansiedade da humanidade aguardando que os filhos de Deus sejam revelados. Irmãos, e a melhor forma que eu entendo que eu posso me revelar como filho de Deus é produzindo frutos. Frutos bons, frutos que trazem vida e esperança para as pessoas. A gente precisa nos reinventar muitas das vezes, né? Se adaptar muitas das vezes ao sistema, mas sem abandonar os nossos princípios. Sem abandonar aquilo que acreditamos que é a palavra verdadeira do Senhor. Porque é nele e através dele que nós iremos conseguir produzir. É com Jesus, irmãos, é através da mensagem ouvida. E não é apenas pelo ouvir, mas sim pelo praticar a mensagem daquilo que tem sido falado. O Senhor nos chamou para fazer a diferença, irmãos. O Senhor não chamou a gente para ficar na mesmice. Ele chamou a gente para fazer a diferença, olhar, ler a palavra dele, observar e praticar. É necessário a prática da palavra. Amém? E creio que na prática exige a leitura. Se você não lê a Bíblia, dificilmente você vai saber o que você tem que praticar. Então é necessário que nós possamos ler a palavra e entendê-la. Amém? Tem alguns fatores, irmãos, que nós precisamos entender também, né, que a gente precisa fazer para que a gente possa produzir bons frutos. Uma das situações que eu estava vendo na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 13, se você puder abrir a sua Bíblia aí. Só não vou falar para você abrir a Bíblia no seu celular, senão você vai perder a live, tá bom? Então, usa a Bíblia que você tiver aí, que você puder utilizar, que eu creio que vai ser, é muito bom a gente analisar o que o pregador está falando, amém? Tem que ser bereano mesmo, sem medo. E depois, se o pregador falar alguma coisa, vocês comentam aí, que depois o Rafão responde. Glória a Deus. Então, tem alguns aspectos que eu tirei aqui, que eu achei muito importante para que a gente possa produzir. E também achei alguns aspectos importantes que impedem a gente de produzir e acaba tornando a gente pessoas que não produzem, né? Que não dão frutos, que não dá essa oportunidade de que as pessoas que estão do nosso lado possam colher alguma coisa. Uma das coisas que Mateus 13, 18, amém? Vamos ler? Então, que aí a gente diz assim: então escutem e aprendem o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem, tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas, de onde haviam muitas pedras, são as que ouviram a mensagem e aceitaram logo com alegria, mas duram pouco, porque não têm raiz. E por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entenderam a mensagem e produzem uma grande colheita, uma 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Amém? É um versículos um pouco mais extenso, mas é muito importante para a gente conseguir entender o porquê nós não produzimos e como a gente pode produzir. Amém? Um dos aspectos, irmãos, fala da semente que foi à beira do caminho. Isso é um problema que eu vejo que tem acontecido muito. Que são daqueles que
ouvem a palavra e não a entendem. E aí o diabo vem, pega toda a semente que foi semeada. Aí que está uma situação que eu vejo. Hoje eu estava meditando em casa, os que ouvem a palavra e não entendem. Infelizmente, muitas das vezes, nós temos tido essa dificuldade de não entender a mensagem e não procurar se aprofundar para entender melhor. O que acontece? Você não conhece, você não passa a ter o entendimento da mensagem. Então, a mensagem tão importante, aquilo que o Senhor plantou em nosso coração, a gente não consegue produzir frutos através dela por conta da nossa falta de prudência em ter um relacionamento íntimo com a palavra do Senhor, de ter uma busca intensa. Porque se for para a gente fazer alguma coisa em uma rede social, se for para a gente fazer alguma coisa com os nossos amigos, a gente vai se aprofundar, a gente vai buscar meios de como fazer. Se não tem dinheiro, vai pedir para o pai e para a mãe. E por que no nosso relacionamento com Deus e com a palavra a gente não faz da mesma maneira? Porque a gente não busca soluções para procurar ler a Bíblia melhor? Porque a gente não busca soluções para procurar entender melhor a palavra e para nós não sermos enganados pelo diabo? E ele venha roubar a semente que foi plantada. A gente não pode, irmãos, dar brecha. E a coisa que a gente mais tem feito, nós temos dado brecha. Temos dado brecha, então temos vivido naquela limitação de ouvir o que o pastor está falando apenas, não se aprofundar depois de um culto, chegar em casa, precisa arrepiar aqui. Eu quero saber o que essa palavra significa. Eu preciso me aprofundar na mensagem. Cara, a gente tem se aprofundado em tantas coisas vãs, em tantas coisas fúteis, sem valor. E a gente precisa mudar essa nossa postura para que nós possamos produzir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então aquela expectativa da criação vai diminuindo e aumentando cada vez mais a esperança deles, porque estão conhecendo os filhos. Então, existe essa expectativa, essa ansiedade, porque muitos dos filhos de Deus não têm se manifestado e têm vivido na sua limitação, vivido com a sua preguiça e sua falta de vontade de se aprofundar na leitura da palavra. Irmãos, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Amém? Então, se você não entender a palavra, busque uma estratégia. Cara, hoje você consegue dicionário pelo celular. Tudo. Você tem dúvida de uma palavra, você procura lá. Você consegue. O nosso maior problema é as nossas prioridades. Se nós entendemos que nós fomos chamados para frutificar e dar frutos que permanecem, sem buscar o Senhor, sem buscar a palavra, a gente não vai conseguir produzir. Isso é uma tristeza. Amém? E é uma tristeza que eu não quero que esteja na minha vida. E nem quero que esteja na vida de vocês. Amém? E outra parte também é a questão dos que caem em terreno pedregoso. Sem raiz. Sem raiz. Sem uma base. Sem uma estrutura. Irmãos, quando a semente é plantada, cara, se você estiver enraizados no Senhor, eu tenho certeza que vocês vão produzir de uma maneira espetacular. Onde a sua família vai sentir o amor de Deus, vai sentir o poder de Deus através da sua vida. Aonde você vai conseguir entender a voz do Espírito Santo. Você vai conseguir entender a liderança do Espírito Santo, porque você está enraizado nele. Quando você está enraizado nele, amados, é top. Quando você está enraizado nele, você entende a voz do Espírito Santo, você entende a direção e passa a respeitar a liderança do Espírito Santo. Uma das maiores falhas de muitos que se dizem servos de Jesus, de Cristo, é não obedecer à liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele quando você está perto de fazer alguma coisa errada,
Ele está ali, ó. Não, filho, não faz isso. E muitas vezes a gente ignora o Espírito Santo, ignora aquilo que ele quer para nós. Então, a gente acaba não frutificando. E é uma das coisas que pode gerar muitas consequências. E a gente precisa tomar cuidado. Então, crente sem raiz, meu irmão, vai ficar complicado. Não vai bastar você apenas vir aos cultos. Você precisa estar enraizados em Jesus, na palavra dele, enraizado nesse amor tão maravilhoso. Amém? Então é preciso tomar esse cuidado. Também tem a questão dos espinhos, né? Que foi citado, a semente que cai nos espinhos. Que a Bíblia cita sobre, muitas das vezes não cresce, não tem o fruto, porque as pessoas se preocupam demais com as coisas desse mundo, né? Com o engano, com as riquezas. E isso impede que nós sejamos frutíferos. E isso pode ser algo que vai nos machucar também. Porque a gente vai ver que a gente não está conseguindo corresponder àquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Quando eu entendo que nós fomos chamados para dar fruto e eu não estou dando fruto porque eu estou mais preocupado com as coisas do mundo, que eu estou mais preocupado com os prazeres do que com a minha intimidade com Deus, eu tenho certeza que isso também frustra o Senhor Jesus. Aí a gente não vai conseguir frutificar. E a gente precisa dessa transformação. A gente precisa dessa ação. A ação de não deixar que as coisas deste mundo, essas coisas lá de fora, venha tirar a semente plantada do seu coração. É um processo, irmãos. Para frutificar é um processo. Eu acho que, vou chegar aqui, ó uma maçã para você. Eu não estou falando nem desse estudo, estou falando de atitude, de ação, aquilo que você fala, a maneira que você se comporta. Esses são os verdadeiros frutos que o Senhor Jesus quer que você produza. Frutos que as pessoas, quando tiver com depressão, quando tiver com dificuldade, sabem que na sua vida ela vai conseguir. Ela não vai achar um julgador. Primeiro, nós não fomos chamados para julgar, fomos chamados para amar. Não é a nossa função julgar ninguém. A nossa função é amar com toda a nossa força. Melhor ainda, com todos os nossos frutos. Tem fruto? Se não tem fruto, fica difícil. É como se você... Jesus, ele criou uma expectativa, porque ele falou, não foram vocês que me escolheram. Foi eu que vos escolhi, para que deem frutos e frutos que permanecem. Então, ele nos escolheu para uma função, e a função é para frutificar. Então, nós precisamos frutificar. E eu tenho certeza que vai ser transformador. E o mais top de todos, que é o que todo mundo, eu acredito que queira ter, é a questão da boa terra. Você precisa ser uma boa terra. É necessário demais. Porque você estando numa boa terra, irmãos, a semente que for plantada em você, ela vai crescer. Ela vai produzir. Diego, mas o que é a semente? A semente é a palavra do Senhor Jesus, irmãos. Não tem melhor maneira de você produzir agora através da palavra. É onde você vai ter as melhores informações. E eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Então, seja uma boa terra. A boa terra é aquele que ouve, é aquele que entende e é aquele que pratica. Essa é a boa terra. A boa terra que vai fazer a grande diferença. Onde os frutos serão bons. Você vai poder comer aquela goiaba. Nem sei se você gosta de goiaba. Mas vai comer aquela goiaba maravilhosa. Docinha. Só que goiaba, irmãos, ela tem um problema. Tem goiaba que tem bichinho dentro. Tem goiaba que está estragada por dentro. E aí eu uso um pouco dessa comparação. Que tipo de fruto nós temos produzido hoje para as pessoas que estão do nosso lado? E para nós também. Estamos produzindo uma goiaba boa?
Uma goiaba que vai trazer vida e esperança para as pessoas? Ou estamos trazendo uma goiaba para as pessoas, aquelas cheias de bichinho e de sujeira dentro? A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa pensar em não só produzir frutos, mas produzir frutos de qualidade para a vida das pessoas. Você gostaria de comer uma goiaba podre? Você gostaria de comer uma fruta podre? Então não dê para os outros o que você não quer para você. Produza. Produza coisas de qualidade. Você só consegue isso através de um relacionamento com o Senhor. Não tem outro meio. Me perdoa. Se você falar, não, mas eu estou produzindo aí sem precisar ler a Bíblia. Está mentindo. E mentir é feio, viu? Não tem como. Tem que estar nele. É estando em Jesus, é estando na palavra viva. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Vai mudar completamente. E um dos maiores benefícios de um cristão é de poder ser versátil nos tempos de hoje. Cara, o cristão hoje ele pode ser versátil, ele pode produzir em vários meios. Cara, isso é fantástico. Pode chegar uma pessoa com depressão na igreja, você vai conseguir dar um fruto necessário que ela precisa. Frutifique. Mas frutifique frutos de qualidade, que vai mudar a vida, tanto sua, porque quero que vocês entendam por que vai mudar a nossa vida também ao produzir. Porque para produzir frutos de qualidade é necessário uma busca de qualidade também. É preciso de um tempo de qualidade. Às vezes você está no videogame ali a milhão, e aí você fala, e agora? Vou ficar mais uma horinha ou paro para ler? Paro para orar, para fazer meu devocional? A gente precisa, não é proibido jogar, tá, gente? Eu gosto de jogar videogame também. Mas eu entendo que tem tempo para tudo. Hoje, a necessidade maior das pessoas é do seu fruto e não do seu vício. Então, é necessário. As pessoas precisam do seu fruto. O seu vício não, cada um já está cheio dos seus vícios, de coisas que às vezes não fazem frutificar. Mas se a gente passar a apresentar às pessoas os frutos que o Senhor nos dá essa oportunidade de poder dar, cara, vai ser fantástico. E vidas serão transformadas. Amém? Tenho certeza, irmãos, que vai ser transformado. Não fica na dependência também apenas da pessoa ir lá e te regar para você produzir, não. A gente fica esperando só o líder vir aqui me regar um pouquinho. Cara, você tem perna. Sabe, você tem mão, você tem condições de poder abrir a tua palavra, poder abrir a Bíblia e ser regado pela própria palavra. Você e Deus, essa intimidade, você e o Senhor ser regado pela palavra. Cara, que fantástico. Agora a gente vai ficar na dependência sempre de ser regado por alguém? Está na hora de parar com isso, irmãos. Está na hora da gente tomar uma atitude. Uma frase que eu sempre uso e eu vou usar de novo. Tudo muda quando você muda. É a mais pura verdade. Ou você muda, ou tudo se repete. Imagine você errando em círculo. Por quê? Porque não muda a atitude, não tem uma mudança de postura. Então o erro, ele vai continuar se repetindo. E uma das coisas, irmãos, também em João 15 fala, a gente precisa deixar ser poldados pelo Senhor. O que seria ser poldado? Cara, tudo aquilo que não presta, você deixar Jesus tirar. Tudo aquilo que toma o seu tempo, você deixar Jesus tirar. Porque é muito fácil a gente tirar tudo o que a gente quer. Eu vou tirar isso porque é o que eu consigo. Através da intimidade com Jesus e com o Espírito Santo, você vai conseguir deixar ser poldado por Ele. Sabe por quê? Essa podação toda, esse poldar do Senhor,
vai fazer com que você renuncie. E pense hoje na nossa geração, uma das coisas mais difíceis que tem é a questão da renúncia. Com tudo que o mundo tem nos oferecido, com tudo que o diabo tem tentado trazer para as nossas vidas, a gente precisa deixar ser poldado pelo Senhor. Precisamos. E um versículo para dar uma motivação a todos, lá no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Isso também pode entrar na questão, tá? De ser poldado pelo Senhor. Porque a gente às vezes é muito influenciado nos dias de hoje. A gente é muito influenciado e acabamos não produzindo frutos por conta de influência que não é do agrado de Deus. Diz assim, ó: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, olha só esse versículo 2. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e essa lei eles meditam dia e noite. Então a gente vê aqui que o prazer daqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios está na semente. Na semente que nós falamos anteriormente, que é a palavra do Senhor. Está na lei do Senhor. E sabe qual é o mais top? No versículo 3, diz assim: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Mano, que top quando eu leio esse versículo. Lembra que eu falei para a gente não ficar na dependência de ser regado por alguém? Então a gente entende aqui que o prazer dessa pessoa está na lei do Senhor. E diz assim: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Quer dizer o quê? Cara, vai sempre ter água ali. Vai sempre ter água para ela ser regada. Mas por quê? Por conta da busca dela, da intimidade que ela tem com a palavra, na intimidade que ela tem com o Senhor, com a lei do Senhor, com aquilo que o Senhor nos ensinou. Então isso é fantástico. Então, serão como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas darão frutas no tempo certo. Tempo certo, irmão. É disso que a gente precisa. Tempo certo, tempo de Deus, a hora certa, a hora exata. Amém? E as suas folhas não murcham. As suas folhas não murcham. Elas não param de produzir frutos. Também, dedicado à palavra, dedicado a um relacionamento com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo, respeitando a liderança do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Irmãos, não tem como não produzir. Cara, você vai ter uma feira na sua casa. O que é fantástico. E diz ainda na continuação do versículo, é assim, tudo que essas pessoas fazem, dá certo. Dá certo. Porque estão dedicados ao Senhor. Estão dedicados à palavra do Senhor. E esse é o nosso maior segredo. Essa é a nossa maior vantagem. É de estar enraizados nele. E a gente não às vezes ficar dependente de alguém vir regar a gente. Mas que a gente venha ter água de sobra até para compartilhar com as pessoas. Irmãos, é muito bom beber água do poço dos outros. Mas é muito melhor quando você cava o seu próprio poço. E você tem água para dar. E você tem água para oferecer. Seja dependente apenas de Jesus. O nosso maior problema, às vezes, irmãos, é que a gente quer ser seguidores de pessoas, não de Jesus. A gente quer ser parecido com pessoas, não parecido com Jesus. A partir do momento que a gente entender e buscar ser parecido com Jesus, a nossa vida vai mudar, meu irmão.
a nossa vida vai mudar. Nós iremos nos revelar como filhos de Deus. E o melhor, filhos prudentes, que praticam e vivam a palavra. Não tenha medo. Não tenha medo de ser ousado no Senhor. Não tenha medo. Aproveita a oportunidade de ouvir uma mensagem. Aproveita a oportunidade que você tem na sua igreja. Mas agora não tem culto, mas tenho certeza que a sua igreja deve fazer uma live. Deve te dar uma oportunidade. Nós precisamos ser pessoas que influenciam através daquilo que o Senhor nos ensinou. Influencie. Cara, seja alguém atuante. Sabe, seja alguém atuante. Eu acho legal, bacana, os youtubers, os caras que manjam muito, que tem uma palavra top. Cara, mas não se limite a isso. Seja você alguém também que traz a solução para alguém. Seja você também uma pessoa que consiga inovar, que consiga fazer diferente. Você não é obrigado a ter a opinião que todo mundo tem. Às vezes, irmãos, o nosso maior problema é que a gente não se manifesta como filhos de Deus na escola, por exemplo, porque a gente tem vergonha da pessoa falar, mano, o cara é crente. Você não nasceu para agradar as pessoas. Você nasceu para agradar a Jesus. Olha o que Paulo fala, o apóstolo Paulo. Já que eu entrei nessa parte, também preciso falar. Senão, não vou aguentar aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Espero que eu tenha acertado. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Então, amados, você não nasceu para agradar ninguém. Você nasceu para agradar a Jesus, a fazer a vontade dele. Porque você agradando a Jesus e entendendo aquilo que Jesus quer de você, irmãos, você só vai fazer aquilo que as pessoas precisam de verdade. Você vai atuar naquilo que realmente elas precisam. Você vai produzir o fruto necessário. Você não vai fazer para agradá-las, mas você vai fazer para o bem de cada uma delas. Então não para de ficar querendo ser aceito pelos outros. Você já foi aceito por Jesus. Ele te escolheu, Ele te aceitou. E para que você dê frutos. Frutos que permaneçam. Frutos que trazem vida. Então você pode fazer essa enorme diferença na vida das pessoas que estão ao seu lado. Dando frutos que permanecem. Aleluia. Eu queria que você tivesse um momento agora especial. Eu queria que você se autoavaliasse agora. Mano, se você quiser fechar seu olho agora, aí onde você está? Pode fechar, velho. Não precisa olhar para minha cara bonita, não. Pode fechar o olho. Eu queria que você tivesse um tempo e um momento especial. Aí você pode estar pensando, mano, se eu fechar o olho, meu pai vai ficar meio estranho. Meu pai vai falar que eu tô fechando o olho olhando com o celular ligado, menino. Lembra que eu falei, você não precisa agradar ninguém com isso. Fecha o olho. Não importa se alguém vai falar alguma coisa aí, mas se conecte agora com o Espírito Santo. Entenda agora esse momento. Talvez você esteja no seu coração, nos seus pensamentos agora. Cara, eu não estou produzindo nada. Cara, eu não estou influenciando em nada, eu não estou fazendo a diferença em nada. Chego em casa, eu respondo os meus pais, brigo com a minha mãe, bato nos meus irmãos. Não olho as aulas da escola. Coloco o vídeo lá, deixo ligado, fingindo que estou vendo, mas não estou vendo. Eu não estou produzindo em nada. Ou então, quando liga a live da igreja, né? E põe lá do cantinho, nem assiste a live, só para dizer que está vendo.
O Senhor quer nos tratar essa noite. O Senhor quer nos tratar. Ele quer moldar o nosso caráter para que o nosso fruto não seja uma goiaba podre. Ele quer moldar o nosso caráter para que o fruto que nós venhamos produzir, as pessoas venham ter mais sede desses frutos e não queiram que isso falte na casa delas. É necessário uma mudança de comportamento, é necessário uma mudança de mentalidade, é preciso de uma metanoia, uma mudança total da nossa mente. Porque enquanto a gente estiver nessa mesmice e sendo relaxada no nosso relacionamento com Deus, a gente não vai conseguir produzir frutos. A gente não vai conseguir produzir frutos. Na verdade, o que a gente produzir pode fazer mal a quem está do nosso lado. Agora é o momento de você tirar todo o orgulho do seu coração. Agora é o momento de você se humilhar diante do Senhor. É hora de você usar um pouco dessa palavra chamada humildade e reconhecer quem é o seu Senhor. Reconhecer quem você serve. Reconhecer que você precisa produzir frutos. Reconhecer que existem pessoas que têm aguardado a sua manifestação como filho de Deus. Se você não tem se manifestado como filho de Deus, é um tempo de uma mudança. Nós precisamos ser transformados. A gente precisa transformar a nossa mente, para que nós possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Uma você conheceu hoje, que Ele te escolheu para produzir frutos, e frutos que permaneçam, irmãos. Ele não quer que você vá num encontro, ou vai num evento gospel bacana, e fica só nisso. Se tem um evento uma vez por ano, você só vai buscar o Senhor uma vez por ano. É hora da mudança completa, cara. Ei, é hora da mudança completa. O Senhor sente saudade de você, velho. Saudade do tempo que você orava com fervor. Saudade do tempo que você buscava Ele de uma maneira intensa, sem se importar com a opinião dos outros. O tempo que você servia, que você se colocava à disposição do Senhor. Ele sente saudade. Ele sente saudade daqueles frutos lindos. Daqueles frutos que trazem vida e esperança. Daqueles frutos que trazem uma motivação especial para quem está do seu lado. Ele sente saudade das suas palavras amigas. Ele sente saudade de quando você pegava a sua Bíblia, ia para o Ele sente saudade. Ele tem visto tanta semente sendo plantada nos corações, e essas sementes sendo rejeitadas. Por que tu rejeitas a semente do Senhor? Por que tu rejeitas a palavra do Senhor? Oh, Jesus, nos perdoa, papai. Nos perdoa, Pai, pela nossa falta de prudência. Nos perdoa, Senhor, pela nossa inconstância. Nos perdoa, Jesus, pela nossa mesmice. Nos perdoa, Jesus, pela nossa falta de comprometimento com a sua casa. Nos perdoa, Jesus, pela nossa falta de comprometimento com os nossos irmãos, com o nosso ministério. Nos perdoa, Pai, pela nossa falta de comprometimento com a Tua palavra.
Nos perdoa, Pai, pela nossa falta de comprometimento com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nos perdoa, Pai, porque o Senhor nos escolheu. E nós achamos que nós que te escolhemos. E nós achamos que é nós que te amamos. Muitas das vezes a gente nem consegue falar do seu amor, da tua palavra para os nossos amigos. Como que a gente pode amar alguém que a gente não fala? Alguém que a gente não conversa sobre? Alguém que a gente não publica sobre? Às vezes a gente até compartilha coisas sobre a live lá do João, lá de sei lá de quem, do João Pé de Feijão, ou de sei lá quem for. Mas muitas vezes a gente tem vergonha de compartilhar a live até da nossa igreja, do ministério que você serve, do Jesus ali que você serve. Que nós possamos ter uma mudança completa. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, papai. Nos perdoa, nos perdoa. Que você possa orar agora. Que você possa orar agora com intensidade ao Senhor. Às vezes você não consegue falar palavra nenhuma, mas você está sentindo uma vontade de chorar, de entender, de tanto entender que você não está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Fala com o Senhor agora. Peça perdão a Ele. E mude a sua vida. Mude as suas atitudes. Mude as suas atitudes. Aleluia, Jesus.